Olá, seja bem-vindo ao Capital Natural. Esta semana nós vamos voltar a conversar sobre a economia da cultura e a sua importância para o desenvolvimento sustentável de um povo, com um especial enfoque, claro, nos muitos desafios brasileiros na área. Para isso, a conversa continua com a Ana Carla Fonseca, consultora e especialista em economia criativa, negócios e desenvolvimento, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Eduardo Saron, um dos mais importantes gestores culturais do país, diretor superintendente do Instituto Itaú Cultural e conselheiro de diversas entidades culturais, como a Fundação Bienal e o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Para citar apenas esses dois. A conversa está tão boa, tão boa, tão boa, que eu já vou de cara para o Saron. Saron, você é um dos fundadores e um dos membros mais atuantes do Fórum de Direitos Culturais, desculpa. Queria que você contasse um pouquinho, já tem 2 anos, né, o Fórum? Já tem 2 anos. Como é que é o trabalho? Então, o trabalho começou em virtude de uma constatação muito básica, muito simples e muito triste ao mesmo tempo, de que a cultura e a arte não têm uma agenda comum, né? Quando você coloca mais de um integrante do mundo da cultura juntos, certamente eles vão discordar, com exceção da turma do audiovisual, que é muito articulada, e talvez seja daí, inclusive, os bons números, os bons dados do mundo do audiovisual aí no campo da economia da cultura. E o Fórum tenta, de alguma forma, reunir pessoas das mais variadas matizes do mundo da cultura, gente das artes visuais, gente da música, das artes cênicas, enfim, do cinema, e coloca todo mundo na mesma página para começar a desenhar um conjunto de temas, de apontamentos, de necessidades que a gente precisa do campo da arte e da cultura. E ao longo desses 2 anos, a gente tem se pautado muito pela mobilização dessa turma, né, pelo trabalho colaborativo dessas várias cabeças, dessas várias experiências, e por oferecer soluções técnicas para o mundo da cultura, não só ficar no campo das reivindicações simplistas, que também é outro problema. Não é só da cultura, mas de outros setores também que acabam fazendo isso. Até porque se a educação avançou muito nos últimos anos, é claro, tem muito por fazer, mas hoje eles têm uma LDB, hoje eles têm um conjunto de políticas públicas que é consensual para empresários, para gente das políticas públicas do Estado, para professores, para aluno, né? Na cultura isso ainda é muito precário. E a educação fez isso de maneira intensa nos últimos 20, 25 anos. Então eu sempre digo que a cultura está 20, 25 anos atrasado na constituição de uma agenda comum, de uma coluna cervical de proposições para oferecer, inclusive, para o conjunto da sociedade, né? Claro que o Fórum não representa toda a sociedade cultural, mas representa uma boa parte fruto das quase 200 instituições que fazem parte do Fórum, né? E ao longo desses 2 anos, por exemplo, a gente levantou o debate sobre a importância das loterias que, por lei, oferecem 3% de tudo que as pessoas jogam nas loterias, deveria ir para o Fundo Nacional de Cultura. Há 1 ano atrás, inclusive, a gente junto com a OAB entramos com uma ação contra a União para que esse dinheiro pudesse chegar no Ministério da Cultura, porque a Caixa Econômica repassa os 3% para o planejamento, mas nunca esse dinheiro chega na cultura. Então, há 1 ano a gente entrou com essa ação e agora, recentemente, a gente foi surpreendido negativamente pelo governo federal com a SMP da Segurança, retirando o que nem ia, mas estava lá contingenciado e por força de lei deveria ir, retirando da cultura os 3% do orçamento. E o incrível e a tristeza disso tudo é que esses 3%, que dá em média ano 400 milhões, 450 milhões, ele pela Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet são 3 facetas, né? Tem o mecenato que todo mundo conhece, mas que todo mundo chama de Lei Rouanet, mas é mecenato e tem o FNC. Então, pela Lei Rouanet, esses 3% deveria ir para a produção independente, para esses vários Brasis que não conseguem e não têm apelo da dinâmica dos markets para receber o dinheiro do mecenato, para os museus, para as bibliotecas, e não está indo para isso, né? Então, o Fórum veio, esse é só um dos temas que o Fórum batalhou, veio um pouco para tentar oferecer soluções, dar inputs, inclusive entrar com medida judicial contra a União, que foi o caso, para que não só tenha mais recursos para a cultura, mas que a gente possa ter uma agenda comum, um entendimento articulado sobre o que é importante e quais são as prioridades para que a gente tenha um mínimo de condições para se fazer arte e cultura no Brasil
com os recursos públicos, com os recursos privados e com a mobilização da sociedade. É interessante porque você, ao comentar isso, fica na minha cabeça o fato de que você tinha uma obrigatoriedade desse dinheiro ser destinado corretamente para a cultura e ele para no meio do caminho e você briga por isso e dizem que não, mas espera aí, a lei prevê isso. Prevê. Quer dizer, está ali e eu não posso pegar por quê? Quem para no meio do caminho? Então, mas eu acho que também tem um pouco do que a gente mencionava antes, né? Quando você tem indústrias como setores econômicos muito articulados e vocais, eles fazem respeitar os seus direitos. Na ausência de uma articulação entre os vários atores envolvidos no grande campo da cultura, você não conseguia fazer respeitar os seus. Então, o Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais justamente surge pelos direitos culturais e vem fazendo um trabalho realmente primoroso na defesa desses direitos. Só agradece, porque essa organização é extremamente necessária. Dando conta agora que eu estava lendo, saiu um artigo hoje, se não me engano, ontem ou hoje, falando dessa mensuração do quanto um evento cultural pode gerar de receita, de emprego e tudo mais. E esses números estão atrelados a um trabalho no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro a janeiro, porque são não sei quantos eventos durante o ano. E aí, pelo que eu vi, a Flip desse ano vai ter essa mensuração. O pessoal, acho que da GV vai fazer um acompanhamento, né? E para um questionário para as pessoas na Flip para entender quanto gastaram de hospedagem, quanto gastaram com transporte, o que estão comprando e tudo mais, para traduzir isso em valor, porque é necessário mostrar quanto que um evento como esse acaba gerando, né? Os estudos de impacto econômico associados a eventos são, para os eventos de grande porte, acabam sendo tradicionais em alguns casos. A Flip há muitos anos faz esse levantamento, talvez não como metodologia agora validada pelo GV, enfim, mas eles já faziam, e pelo menos em algumas edições o fizeram. Mas se pega o impacto econômico do Carnaval, é gigantesco. O impacto econômico das várias cidades, o impacto econômico do Réveillon, os grandes eventos em especial culturais, os musicais e afins, você tem um aspecto muito bonito para quem não necessariamente é da área, que é o efeito multiplicador, ou seja, você coloca um tostãozinho aqui e ao longo da cadeia toda, então você contrata uma pessoa que vai trabalhar com a câmera, e daí essa pessoa que vai trabalhar com a câmera contrata, você vai fazendo um mapeamento de onde vai parar esse dinheiro. Esse é o efeito multiplicador ao longo das cadeias econômicas. No caso da cultura, é gigantesco e é muito maior esse efeito multiplicador do que no caso de setores tradicionais da economia, exemplo do automobilístico. Em uma pesquisa que é lapidar, que foi feita, chamada PIB da Cultura no Brasil, ainda de 97, publicada em 97, 98, com dados de 10 anos antes, então os números são muito defasados, a lógica era exatamente essa. Eles mostravam que a cada real que você colocava na economia, você tinha geração de R$6 ao longo da cadeia. Esse é um número primoroso, não só para a geração de riqueza, mas em especial para a geração de emprego, que é uma das grandes mazelas que a gente tem que combater. Tem um estudo recente da Codeplan, agora saindo, a Companhia de Desenvolvimento de Planejamento do Distrito Federal, que pela primeira vez faz um estudo que pega na cultura a participação dos microempreendedores individuais, dos microempresários individuais, os MEIs. E eles chegaram à conclusão de que 14% dos MEIs do Distrito Federal são vinculados aos setores culturais. E a taxa de crescimento anual é de 30% frente a 14% dos outros setores econômicos. Olha que interessante. Olha o manancial de possibilidades que você tem quando você tem que combater justamente o desemprego no país. Aproveitando o assunto, vamos ver como está sendo feita essa medição, vamos ver o impacto disso que está acontecendo nesse momento na Flip. Investimento em cultura, o investimento em arte, o investimento em economia criativa é um investimento que, no fim das contas, gera benefícios para o conjunto da sociedade, para o conjunto do país e não apenas para os artistas, para os produtores, para os gestores culturais. Ainda há quem entenda dessa maneira, mas nós estamos justamente demonstrando, provando que economia criativa igual a desenvolvimento. Então, nós introduzimos em quase tudo que a gente faz no Ministério da Cultura essa obrigatoriedade do estudo de impacto econômico. Então, começamos nesse programa Rio de Janeiro a Janeiro, foi importante para desenvolver a metodologia em parceria com a FGV e agora essa metodologia está consolidada e a gente está aplicando em várias áreas, em vários projetos, né? Então, estamos mensurando aqui o impacto econômico da Flip, acho que vai ser importante, inclusive para reforçar a candidatura de Paraty a Patrimônio da Humanidade. É um estudo de impacto econômico do evento. Uma parte desse estudo é feito por meio de pesquisa de campo, né?
e outra parte por levantamento de números aí junto aos principais agentes econômicos que são impactados, né? No setor de gastronomia, no setor de hotelaria, no setor de transporte, além do próprio investimento que o próprio evento traz e do gasto que é feito aqui. Você tem também geração de emprego, você tem salários que são pagos, né? Todas as pessoas que trabalham na produção do evento. Então foi desenvolvida uma metodologia que mensura isso e representa isso em números para que a gente possa entender e depois ter uma ideia boa, por exemplo, de qual é o efeito multiplicador, quais são as externalidades positivas. Então, assim, para cada R$1 investido na Flip, quanto a gente gerou de impacto econômico global, quantos empregos foram gerados e por aí vai. Você pega, por exemplo, um evento que nós mensuramos nessa parceria com a FGV, o Réveillon do Rio de Janeiro, né? Para um investimento de 25 milhões de reais, seja direto, seja por meio de leis de incentivo, somando 25 milhões de reais, um retorno só em arrecadação tributária de 119 milhões de reais. Então, assim, é um ganha-ganha. Na verdade, assim, você, quando tem uma restrição orçamentária, quando você tem um quadro de crise, de déficit fiscal, queda de arrecadação, você cortar o investimento em cultura não é inteligente. Está mais do que na hora de nós brasileiros encararmos a cultura como vetores de desenvolvimento econômico e social, de inclusão, de geração de renda, de geração de emprego, de adição de valor, de geração de arrecadação tributária, porque todos os números provam isso. Rápida pausa, tome sua água, você também, porque o Capital Natural volta em instantes. A gente continua com essa conversa riquíssima culturalmente, mas que é tão importante para todos nós em vários âmbitos. Não sai daí. De volta com o Capital Natural, hoje falando de economia da cultura e a sua importância para o desenvolvimento, com a Ana Carla Fonseca, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, o Eduardo Saron, diretor superintendente do Instituto Itaú Cultural. Eu vou entrar no Itaú Cultural, que é uma parte que me toca. Vocês são o único, como vou chamar, parece os únicos interessados em, de verdade, incentivar a leitura. Eu não lembro facilmente de outro setor querendo investir na leitura. E na leitura, numa parte muito importante, que é a leitura infantil. Eu recentemente li um artigo que dava conta de um levantamento feito nos Estados Unidos de quanto deveria ser investido para a construção de prisões. Porque, né, prisões têm uma participação ali público-privada, e aí, num dos números calculados para o aumento das prisões, ou quanto deveria ser construído, estava o percentual de jovens de 10 a 12 anos que liam ficção. Porque entende-se a importância da leitura, e de ficção principalmente, porque tem um trabalho de criatividade, enfim, de conscientização das possibilidades e daquilo que ainda não foi criado, de desenvolvimento de novos mundos. Enfim, eu não vou entrar aqui porque senão vai acabar o programa nessa história. Mas, enfim, quer dizer, esse número faz parte para a gente pensar que as pessoas podem não se desenvolver corretamente e entrar para o mundo do crime. Quer dizer, a leitura é importantíssima. E a gente não coloca isso na mesa, Saron, porque a gente está falando de música, a gente está falando da cultura... Oi? Desculpe, de audiovisual. De audiovisual e tudo mais, mas a leitura, a gente está lendo cada vez menos, é caro ler no Brasil, a gente chega em cidades menores, não tem livraria e quiçá uma biblioteca. Você fala, biblioteca é um acesso, livraria você precisa comprar, mas é caro. Quer dizer, nessa parte me dói muito e a gente tem que crescer muito. E se entende pouco a importância do incentivo à leitura, não? Claro. E os números são realmente, Marina, como você falou, vergonhosos, né? A Câmara Brasileira do Livro, ela faz uma pesquisa a cada 4 anos. E a pergunta é basicamente o seguinte: nos últimos 3 meses, você leu alguma coisa e não precisa ter terminado aquele livro. E vale livro didático e vale a Bíblia. Mesmo valendo livro didático, mesmo valendo a Bíblia, para cada 10 pessoas perguntadas que estão em idade de leitura, 5 dizem que leram alguma coisa.
E é sempre uma resposta muito duvidosa, porque a pessoa se constrange de dizer que não leu Exatamente, nada, né? Então, mas mesmo assim é muito preocupante este número. Não tem investimento no país efetivamente para a leitura. Não tem investimento para que as pessoas leiam e possam ler mais. E essa mesma pesquisa pergunta como é que você, para aqueles que desenvolveram o hábito da leitura, como é que você desenvolveu o hábito da leitura? De cada 10 respostas, 3 dizem que desenvolveram o hábito da leitura graças à mãe. Vejam só como, além de toda a energia que traz a leitura, do ponto de vista da empatia, da criação, tem a energia do afeto. Sim. Né? Agora, esse país é um país de ciclos viciosos. Como é que você rompe esse ciclo vicioso quando a mãe não tem a prática de ler? Né? Aí, naturalmente, você tem que ir para os mediadores de leitura, para as bibliotecas e para a escola. Então, aliás, se um governante, nós estamos em época de eleição, se um governante pudesse ter uma métrica só, olha, a minha grande métrica precisaria ser mais pessoas lendo e mais pessoas lendo mais. E essa é mais fácil de você calcular, porque essa tem números, são números. Claro. Né? Imprime-se, vende-se, faz, acontece. Exatamente. Sofrido, triste, precisamos investir nisso. Agora, Ana, queria que você falasse um pouquinho dessa importância também, falasse do seu trabalho. Você, como palestrante, também é chamada. E a busca muito é no setor privado? Para se entender um pouco do caminho? Então, a gente já fez mais de 600 palestras em 30 países, 180 cidades. E a gente trabalha muito para a ONU, enfim, tem uma atuação muito ampla. O que me parece muito bonito dentro do que a gente está discutindo, das preocupações e agonias compartilhadas, é que efetivamente as soluções para esse grau de complexidade que a gente vem trabalhando aqui, nessa discussão, só se dará quando a gente tiver o público, o privado, a sociedade civil e a academia trabalhando juntos. Né? Não tem como, sem essa quádrupla hélice, você conseguir resolver essas questões. E o que me parece muito pertinente e absolutamente oportuno, em especial no momento de eleições, é que essas discussões se deem à luz de algo que está aqui no nosso gasganete, que é o futuro do trabalho, e a gente não vem discutindo isso. Não. E não vem discutindo com a importância que deveria, porque se você observar que as habilidades do futuro, que serão cada vez mais preciosas, são aquelas do presente que você não pratica no Brasil, raciocínio crítico, análise sistêmica, visão de longo prazo, inteligência social e empatia, todas essas habilidades são profundamente favorecidas quando você trabalha a questão da leitura. Porque você mencionava há pouco das prisões, assim você vai desenvolvendo todo um universo na sua mente. Então, seja para os futuros governantes, seja para os empresários, seja para os empreendedores, seja para cada um de nós cidadãos, se nós quisermos de fato navegar com o mínimo de comportamento estável ao longo do futuro, a gente precisa praticar esses hábitos, em especial da leitura, para desenvolver essas habilidades. Então, se não para mostrar que vai gerar PIB, emprego, a gente precisa se preparar para um futuro que é cada vez mais próximo. E é muito o trabalho que a gente também faz, por exemplo, quando é chamado por empresas para desenvolver discussões sobre economia criativa, cidades, que é uma vertente que trabalha muito o futuro do trabalho, a gente traz essas empresas para a mesa e fala, você como empregador, você como reportando alguém e você como pessoa, tem obrigação de desenvolver essas habilidades. Como é que a gente faz? E é muito bonito porque daí você tem uma visão mais sistêmica. Eu preciso morar numa cidade que tem uma efervescência cultural, eu preciso me suprir desses ingredientes para ter na minha própria despensa o que fazer depois como um prato diferente. Eu preciso fazer isso para o meu local de trabalho, porque eu não tenho on-off quando eu entro e saio do trabalho. E essas discussões vêm despertando cada vez mais atenção no Brasil, de modo que eu vejo uma forma muito otimista o desenvolver dessas nossas conversas, mas certamente a gente tem que ganhar muito mais escala e com uma rapidez muito maior do que a gente vem ganhando até agora. No setor privado, a preocupação com esse novo método de gestão que, graças a Deus, vem ampliando, vem crescendo, onde se preocupa muito com o bem-estar do funcionário, também tem atraído mais possibilidades, né? Que eu acho isso interessante. Olha, rápida pausa do Capital Natural, a conversa continua daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com o Capital Natural, hoje falando da economia, da cultura e sua importância para o desenvolvimento, com a Ana Carla Fonseca, sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Eduardo Saron, diretor superintendente do Instituto Itaú Cultural. Ana, eu estava lendo um artigo que você escreveu, falando do aspecto da economia da cultura, que é o da educação e treinamento, que tem uma ligação direta com a oferta de produtos culturais. E você menciona que em nenhum momento pode haver uma produção pungente
frente se não houver capacitação de agentes produtivos. Queria entender um pouquinho melhor isso. Então, esse nome estranho de agentes produtivos é o que a gente diz dos trabalhadores da cultura. Então, é quem está produzindo a cultura, quem trabalha ou com criação ou sua execução, mas quem de alguma forma está envolvido nessa cadeia. E o que é muito interessante, se a gente trouxer isso para um caso muito prático, dos mestres de ofícios, dos saberes, dos fazeres, você pode ter aquela produção, se você não tiver aprendizes que venham a suprir isso de uma forma contínua, no tempo aquilo se perde. A gente tem um genocídio de tradições aí ao longo dos nossos anos. O que é importante a gente ver também é que não adianta só a pessoa ser criadora. Não adianta só ela ter um determinado saber o fazer, ela precisa ter uma capacitação como empreendedora, ela tem uma capacitação de como é que eu faço para defender os meus direitos autorais, de como é que eu me insiro no mundo das tecnologias digitais, se eu posso utilizar isso para um outro modelo de negócios. Esse conjunto de habilidades e de capacidades para transformar aquilo que tem a ver com cultura em um produto ou serviço que vai ser consumido por alguém, sendo visto como algo de valor, é o que a gente chama também de capacitação para que essa cadeia consiga dar conta do recado. De modo que quando a gente fala de capacitação, seja dos mestres de ofício, dos jovens que estão sendo turbinados das faculdades de design, de audiovisual, de música, do que for, é não só ser muito bom naquela capacitação técnica, mas também todo o aspecto gerencial do seu próprio negócio para que os produtos e serviços façam com que suas contas sejam pagas a partir da cultura. E não precisa, quer dizer, você está falando das faculdades, de uma formação, mas eu já estou pensando na cultura local, onde o jovem está querendo sair daquilo ali, da vida dos pais e ir embora para a cidade. Quer dizer, se você dá uma capacitação e até uma orientação empreendedora, você pode crescer o negócio da família em loco ali, quer dizer, ele pode sair e voltar e continuar essa tradição, não? Então, você tocou num ponto que é a minha grande paixão, que é das cidades, né? A gente tem, na verdade, a antítese do desenvolvimento, que é a pessoa ser obrigada a sair do seu contexto porque ela não consegue pagar as contas com o que ela faz ali. Sim. E ela tem a ilusão de que ela vai para um outro lugar onde vai ser mais fácil, ainda que ela não o queira. Se desenvolvimento e ampliação de liberdade de escolhas, a gente está dando um tiro no pé do desenvolvimento quando isso ocorre. E, de fato, quando você tem um programa, mas invariavelmente você tem sim que ter as políticas públicas ancoradas numa pauta de desenvolvimento, se você tem um programa voltado ao empreendedorismo a partir da cultura para não só a preservação, mas a ampliação dessas singularidades culturais de cada território, você começa a dar muito mais força não só às pequenas cidades, mas também a áreas das grandes cidades que são combalidas socioeconomicamente, porque as pessoas acham que ali não tem nada para fazer, ali não tem nada para ver. Quando você faz todo um tour por São Paulo, nos bairros onde a rigor você não teria tantas ofertas, você se encanta com aquilo que lá está e você vai pipocar de novos empreendimentos. Então, acho que essa dinâmica urbana também, seja do contexto, da escala que for, pautada por cultura, é uma das peculiaridades mais maravilhosas que a gente tem no Brasil e que a gente ainda vai tateando na hora de desenvolver. Saron, eu li um artigo seu recente também que fala da formação do gestor cultural. Isso não é uma coisa tão recente, é? Na verdade, até muito pouco tempo, nem se falava do gestor de cultura, falava do produtor de cultura, né? Especificamente aquele que estava qualificado, estava capacitado para executar alguma atividade no campo cultural, né? Quando você amplia esse universo e fala, olha, você não só vai executar, mas mais do que isso, você vai ter que pensar articuladamente, pensar organicamente e mais ainda, pensar estrategicamente o que é o fazer cultural e como criar as condições para que o artista e o público se encontrem, né? Isso significa mudar completamente a concepção do que é o fazer cultural. E isso vale não só para aquele que está no dia a dia sendo um gestor cultural, mas isso vale também para o prefeito, porque quando a Carla fala das cidades, quando você traz o assunto das cidades, a cultura não se dá no Estado. O ato cultural e artístico não se dá na União, se dá nas cidades, né? E para isso, o prefeito, os vereadores, os gestores, os artistas precisam entender desta complexidade, porque senão a gente vai ficar, quando pensa numa cidade pequena, lembrando do coreto. Sim. É claro que o coreto continua sendo importante, mas o que vai além disso? Até para reter os talentos, até para atrair novos talentos, até para fazer o turismo, como você falou, lá no outro programa, né, do turismo relacionado ao campo da cultura. Esta mudança de paradigma significa, primeiro, um gestor público que entenda a complexidade, o quanto pode, de fato, desenvolver o seu município
a partir do mundo da cultura. E entender essa complexidade não é só fazer show no final de semana. Sim. O show é importante, mas é preciso ir além disso. Como é que você envolve os professores para eles serem, por exemplo, mediadores da leitura, como a gente falava no bloco anterior, né? O Itaú, por exemplo, distribuiu ao longo de toda a sua história do programa Leia para uma Criança mais de 20 milhões de livros, né? Distribuir é importante, mas incentivar que o pai, né, converse com o filho sobre aquele livro, leia junto com ele e ter toda uma sinergia da escola pública, do prefeito falando sobre isso, é impacto direto sobre o desenvolvimento local das cidades, né? Mas para isso também precisa uma nova concepção do que é o fazer cultural. E aí a necessidade de formar gestores culturais, né? E essa complexidade do fazer cultural é tão ampla, porque se você pegar quem são os profissionais hoje da cultura, eles vêm das mais variadas áreas. Aliás, a própria academia não dá conta da formação, que é tão complexa e tão diversa, desse profissional de cultura, né? A gente vive um pouco o que a TV, né, os profissionais de TV aqui viviam lá nos anos 60 e 50, né? Que quem oferecia os melhores profissionais da cultura, os melhores gestores de cultura, era o rádio ou a própria TV. Uhum. A universidade, as escolas de comunicação não tinham ainda background, não tinham bagagem, não tinham um acúmulo para isso. É o que a gente vive hoje no mundo da cultura especificamente. Então você tem gente da comunicação indo fazer cultura, tem gente da arquitetura indo fazer cultura, tem gente das mais variadas filosofias, ciências sociais, da economia, mas não há uma disciplina, não há um currículo claramente formado, e certamente será um currículo muito diverso, para oferecer elementos para formar esse novo gestor cultural, porque de fato é complexo, né? Nos últimos tempos, nos últimos 15 anos, principalmente em virtude do boom das commodities e do aumento de recursos, né, até a crise de 2013 no mundo da cultura, a cultura se pautou, eu falo sempre pelo CEP, uma orientação analógica equivocada. O C da catraca, o importante era rodar a catraca. Uhum. É claro que ter mais gente acessando a cultura é relevante, mas isso talvez não ofereça uma experiência transformadora. O E da espetacularização, às vezes você espreme uma atividade artística, cultural, tem pouco dinheiro para o artista e muito dinheiro para os fogos e artifícios. Sim, sim. E o P do prédio. Se fizeram muitos novos prédios para o mundo da cultura no boom das commodities. Mas esqueceram da sustentabilidade desses prédios, esqueceram da programação desses prédios, mas mais do que isso, esqueceram dos prédios históricos da nossa arte e da nossa cultura brasileira. Só agora, por exemplo, o governo conseguiu reentregar as fachadas da Biblioteca Nacional. Nós temos uma das 7 bibliotecas mais importantes do mundo. Sim, sim. Né? Então, esse CEP, que orientou o mundo da cultura dos últimos 15, 20 anos, precisa ser trocado, e aí exige muita formação. Eu brinco por 3 Fs. O F da formação do gestor, do público, do artista. O F do fomento, para fomentar novas atividades artísticas, culturais, e o F da fruição. E a fruição é muito além do acesso. Não é só ir lá e ter contato com uma exposição ou com uma atividade de teatro, mas é ter prazer com aquilo. Às vezes é ter um momento seguinte para conversar com o artista sobre como é que foi ele fazer aquela peça. Ou visitar o backstage, né? Então, isso está ligado a deixar de lado o CEP, a catraca, a espetacularização e o prédio, para colocar em campo formação, fomento e fruição, e isso exige uma nova formação desse gestor cultural. Nossa, depois de tudo isso que você falou, eu tenho uma má notícia, 10 segundos para vocês falarem de eleição deste ano, porque né, esses gestores vão estar chegando agora. Exatamente. Então, eu acho que todo candidato e, sobretudo, todo eleitor deve pensar qual é o nível de entendimento e de complexidade dessas questões que a gente está colocando, né? Porque se continuarem tratando cultura como o espetáculo que eu vou fazer, inclusive no meu showmício, se continuarem tratando educação como ótimo, quantas pessoas entram, quantas pessoas saem, independentemente do seu nível de formação, a gente não vai conseguir avançar muito para a pauta a partir do ano que vem. Então, eu acho que os candidatos, mas, sobretudo, os eleitores, devem entender qual é o nível de envergadura, de complexidade de mundo que esse cidadão em quem a gente vai votar está vendo. Nossa, perfeito. Muito bem, Saron. Bom, primeiro precisa se melhorar as métricas do mundo da cultura, da economia criativa, né? A gente precisa oferecer mais elementos, inclusive para ter mais recursos, né? O IBGE 2020 faz um novo censo a cada 10 anos, né? Precisa ter perguntas sobre cultura, precisa ter perguntas sobre economia criativa. A gente precisa identificar
o poder transformador que é do mundo da cultura e da economia criativa. Eles acabam fazendo isso através de cruzamentos de perguntas, mas não especificamente, né? Isso aqui é o mundo da economia criativa, né? Então, qual é a importância disso tudo para nós no dia a dia? Segundo, eu acho que é mais do que imperioso que coloque-se na pauta melhorar o nível de leitura nesse país para que a gente tenha mais escritores. Se qualquer candidato assumir essa métrica, seja aos governos estaduais, seja ao governo federal, ou os parlamentares, inclusive, ou os senadores, pode ser um grande avanço. Um avanço para combater o radicalismo, um avanço para melhorar o nosso desenvolvimento, mas mais do que isso, para que a gente possa ter um país realmente transformado, mais civilizado, e quem sabe daqui a 4 anos, que a gente completa 2022, são 2 independências, né? A gente comemora os nossos 200 anos de independência e a gente comemora nossos 100 anos de Semana de Arte Moderna. Quem sabe em 2022 a gente possa ter mais elementos para comemorar esse país. A gente Eu quero dar boas notícias. Olha, o programa fica por aqui. Eu agradeço muito a presença dos nossos 2 convidados, Ana Carla Fonseca, especialista em economia criativa e sócia da consultoria Garimpo de Soluções, e o Eduardo Saron, gestor cultural, diretor superintendente do Instituto Itaú Cultural. Eu peço que você continue conosco, reveja os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br, inclusive o vídeo da semana passada. Se você perdeu a entrevista da semana passada, o começo da nossa conversa, por favor, vá lá, curta a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.